A inteligência artificial está cada vez mais presente nas nossas vidas e no nosso dia-a-dia. Algo que era considerado ficção científica, mas que aos poucos se está a tornar realidade. E com isso vêm algumas preocupações. Por isso, hoje vamos descobrir se a inteligência artificial vai mesmo dominar o mundo ou se isso é mito. Avanços na inteligência artificial têm sido o pão nosso de cada dia ultimamente. 2023 passou e ficou marcado pela inteligência artificial. Não se ouvia falar de outra coisa. E o ChatGPT é um dos grandes culpados. É uma ferramenta poderosa e, como acontece com todas as tecnologias, há quem adore e há quem tenha receio de que vá acabar com o mundo. Também não precisamos de exagerar. Mas o que é que tu achas? Nós fomos à rua descobrir. Eu acho que a inteligência artificial é uma coisa que nós não conseguimos voltar, vai acontecer e, portanto, mais vale ser a favor, porque sendo a favor, uma pessoa vai investir nisso e a inteligência artificial vai conseguir trazer imensas mudanças para o mundo. Daqui, inteligência artificial, não sei, sinceramente não sei. Vai acabar com o ser humano. A inteligência vem para substituir. No mundo tem muita gente, eles acham que tem muita gente, mas fazer o quê, né? Pode ser uma possibilidade se as coisas não forem ligadas com NFTs. Tenho visto muita coisa sobre isso, é uma coisa que assusta, mas não sei, vamos ver. Esta ideia de que a inteligência artificial vai dominar o mundo não é nova. Temos vários exemplos disso ao longo dos anos, como o Ultron da Marvel, o HAL 9000 de 2001, Odisseia no Espaço ou, mais recentemente, a Megan. Mas também temos exemplos de robôs que nos ajudam, como o R2-D2 ou o C-3PO de Star Wars ou o Wall-E da Pixar. Quando falamos de robôs ou AI com sentimentos que nos podem substituir, é quando todos os alarmes na nossa cabeça se ativam. E apesar disto ainda não ser uma realidade, há quem diga que é para aqui que estamos a ir. Quando o computador saiu, nós demorámos anos até toda a gente ter um computador. O mesmo com a internet. Ok, inventámos a internet, ok, mas agora eu preciso que alguém venha puxar um fio até à minha casa, né? E isto demora. E demorou anos. A inteligência artificial praticamente salta toda a parte burocrática e logística de pôr as coisas na minha mão. E enquanto nas outras nós tivemos tempo para perceber para onde é que a tendência estava a ir e o que é que as pessoas podiam fazer de bom e de mal, também para criar as leis e criar os controlos para isso tudo, na inteligência artificial nós temos isto reduzido para 1% do tempo. Qualquer pessoa pode neste momento utilizar a inteligência artificial, qualquer empresa pode utilizar a inteligência artificial. A verdade é que a AI não é uma coisa recente, que surgiu há uma dúzia de anos. Um dos primeiros registros desta ideia é de Aristóteles, professor de Alexandre o Grande, que queria substituir a mão de obra escrava por objetos autónomos. A inteligência artificial, na sua definição mais básica, é uma máquina que foi programada para imitar o comportamento humano, seja ele qual for. E como é que isto é feito? Através de dados e algoritmos. Mas, afinal, o que são algoritmos? Um algoritmo é, de uma forma breve e básica, um conjunto de regras que são definidas de forma sistemática, de forma lógica, para alcançar um objetivo específico. E eu posso identificar essencialmente 4 tarefas básicas que um algoritmo cumpre. Desde logo, priorização. Vai também classificar. O que é que faz na classificação? Basicamente, se eu fui mãe há pouco tempo, de repente começam a aparecer uma série de conteúdos ou até mesmo de publicidade relacionadas com bebés recém-nascidos e com crianças. Vai também associar páginas de compra online ou vai filtrar, que é o caso das redes sociais, que muitas vezes conseguem filtrar o conteúdo que vai aparecer primeiro na linha do tempo das respectivas redes. A grande maioria dos algoritmos são muito simples. Tem uma espécie de uma estrutura if-then. Se a temperatura baixar abaixo de um determinado nível, o aquecimento liga-se na minha casa. Mas depois há algoritmos um bocadinho mais complexos, nomeadamente estes algoritmos de autoaprendizagem, que são algoritmos que de alguma forma vão evoluindo, conseguem processar um conjunto de dados massificado ou cada vez maior para dar um determinado resultado, identificando muitas vezes padrões, correlações nestes resultados. Portanto, vamos lá ver se eu percebi. A inteligência artificial recebe uma grande quantidade de dados e processa-os através de um algoritmo que depois é responsável por dar conclusões que sejam semelhantes a algo que um humano faria a uma velocidade mais rápida. E isto no futuro consegue ajudar-nos em muitas coisas. Mas nem tudo é um mar de rosas e desde que a inteligência artificial é um tema do dia, que se tem falado em algumas questões que assustam as pessoas. Os benefícios existem, mas de facto que existem efeitos bastante negativos, como o bias, ou seja, preconceito que está associado à aplicação de um determinado algoritmo. Os algoritmos são
alimentados por dados previamente existentes. Portanto, esse preconceito já pode existir em sociedade e, no fundo, está a alimentar o algoritmo que depois vai produzir sempre resultados que são preconceituosos. Quando os algoritmos são de machine learning, quando são de autoaprendizagem, podem ser resultados também eles preconceituosos, porque são fruto dos tais padrões que os algoritmos conseguem detectar e que nós não conseguimos detectar. A inteligência artificial, o que pode criar, e quase certeza que o irá fazer, é um mundo onde tu não conseguirás distinguir o que é verdade do que o que não é. Um futuro onde as entidades, as organizações que tenham os dados vão conseguir cada vez mais ter um controlo sobre ti, ou sobre a tua escolha, ou sobre o teu comportamento. Isto depois pode extrapolar para tudo e mais alguma coisa. Tu podes ter a inteligência artificial que vai ser praticamente invencível de um ponto de vista bélico e que vai ganhar qualquer guerra. Tu vais ter uma inteligência artificial que vai conseguir manipular a minha escolha de voto. Vais ter uma inteligência artificial que vai manipular a pessoa com quem eu caso, no limite. Olhando para o futuro, há também outras preocupações, como, por exemplo, perdermos os nossos empregos para máquinas. E atenção que já temos casos em que isto aconteceu. No ano passado, a BuzzFeed anunciou que ia despedir 15% da sua força de trabalho e começar a apostar mais na criação de conteúdos através de inteligência artificial. E a verdade é que tiveram bons resultados. O tempo que as pessoas ficaram em quizzes produzidos por inteligência artificial aumentou em 40%. E claro que isto é assustador de ouvir, mas o que será que os nossos especialistas acham? A inteligência artificial roubar os nossos empregos não é um mito. Primeiro vai acontecer o que aconteceu com todas as outras revoluções, que é há empregos que acabam e há novos empregos que vão aparecer. A internet acabou com N empregos, mas há 20 anos atrás não havia o emprego de youtuber. Há um exemplo recente, um relatório da Goldman Sachs, dizendo que cerca de 300 milhões de empregos globalmente estarão em causa com a inteligência artificial generativa. Todavia, há outras conclusões neste relatório que são igualmente importantes de salientar, nomeadamente que a inteligência artificial vai complementar destas tarefas, ou seja, a automação não é total e que vão aparecer novos empregos. Estes novos empregos, segundo ainda este relatório, será responsável pelo crescimento do emprego a longo prazo. Há uma grande probabilidade de qualquer pessoa perder o seu emprego, não para uma inteligência artificial que faça o trabalho todo, mas para uma pessoa que saiba usar a inteligência artificial. Então tu vais ser substituído não pela inteligência artificial na sua totalidade, mas vais ser substituído pela pessoa que entretanto aparece e que aprendeu e começou a usar. No fundo, o que a Teresa e o Luís estão a dizer é que nós e a inteligência artificial vamos ser melhores amigos. Besties. Apesar de haver algumas questões que temos de ter cuidado e que devem ser legisladas, neste momento já a temos tão presente no nosso dia-a-dia que nem notamos. Quando abres o GPS e pedes que te indique o caminho, tu acreditas que o que ele te sugere é o melhor caminho possível, tendo em conta o trânsito atual e se queres com ou sem portagens, por exemplo. E isto é a inteligência artificial. Mas mantém-se a questão, será que vamos chegar a uma altura em que a inteligência artificial é tão desenvolvida que domina o mundo? Será que devíamos ter todos dito obrigado e por favor ao ChatGPT? Se dominar o mundo for termos aqui uma entidade superior que vai controlar os humanos ou que vai, pura e simplesmente, estar acima da cadeia alimentar, tal como nós estamos acima da formiga, eu acho que isso ainda vai demorar e se calhar nunca vai acontecer. Agora, se para ti o dominar o mundo for a forma como neste momento o mundo funciona, então eu diria que a internet já o domina em grande parte. Não é o fim do mundo. A ideia de que isto é o fim do mundo, isto não é o fim do mundo. Às vezes a ignorância prejudica muito o abraçar as novidades. E, portanto, nós temos que contrariar aquilo que é o nosso ceticismo sempre inicial à mudança. Eu acho que o ser humano tende para deixar que a tecnologia faça tudo aquilo que for necessário para tu te sentires seguro, confortável e teres menos esforço. Tu provares estatisticamente que a partir do momento que puseste uma câmara de vigilância em cada rua, tu diminuíste os raptos de criança para quase zero. Os assaltos, as mortes e isto tudo, até que ponto é que a sociedade num todo, aos poucos, abdica da sua privacidade? No que diz respeito ao futuro, bom, nós hoje sabemos que as possibilidades de evolução são ilimitadas e existe sempre uma dose de incerteza e, portanto, eu refugio-me nas palavras de Stephen Hawking. Eu acho que isso é algo que nós não podemos antecipar. Portanto, a resposta é que temos de esperar para ver. Sabemos que o futuro é incerto, mas, como sempre, knowledge is power. It's great to learn, 'cause knowledge is power. E quanto mais informados estivermos, mais capacidade teremos de nos adaptar à nova realidade. Portanto, por enquanto, sim, achamos que a AI vai dominar o mundo,
mas talvez não da forma como achas. Se vai haver uma entidade AI capaz de dominar os humanos no sentido em que os filmes nos fazem acreditar, bem, isso vai depender totalmente de nós e do que criamos. Do meu lado, vou continuar a dizer obrigada e por favor ao ChatGPT, porque nunca se sabe, não é? Portanto, vamos esperar para ver e do nosso lado, até à próxima!